Bom, gente, então, me apresentar primeiro, né, para quem ainda não me conhece, meu nome é Caterine, eu sou engenheira florestal e bióloga, mestra em ciências ambientais e florestais e também sou doutora em sensoramento remoto. Então, como vocês estão vendo, eu não tenho formação em computação, nem em programação, né, nem em estatística, nada disso. Mas desde o começo da minha graduação eu utilizo o R, e assim, eu sou apaixonada pelo R, foi uma ferramenta que me permitiu avançar muito na minha pesquisa. Então, eu adoro o R e incentivo a todo mundo a utilizar. Então, esse curso hoje é para vocês que estão querendo, assim, começar a utilizar o R, começar a utilizar essa ferramenta para pesquisa científica. Vocês vão ouvir aqui que um monte de galo cantando, galinha cantando, não estranhem, tá? Porque eu moro na roça, então é um som natural aqui de casa. Eu não achem estranho, tá, gente? Acho que vai ser o primeiro curso de R que vocês vão ver que tem som de fundo de galinha, hein? Tá, então vamos lá. Esse mini curso está dividido em três módulos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma introdução à programação e do RStudio. E na quarta-feira vai ser o segundo módulo que eu vou falar de processamento e análise de dados usando os pacotes de Plyer e Biomass. A gente vai ver alguns dados de inventário florestal. E na sexta-feira será o terceiro módulo, que é sobre visualização dos dados, utilizando alguns pacotes de visualização, como o ggplot2 e o ggpub. Então, fazendo essa introdução à programação e com foco no R e no RStudio, eu quero começar diferenciando o R do RStudio para vocês, né? Algumas pessoas podem confundir essas duas coisas. Então, o R é uma linguagem de programação e um ambiente voltado para computação estatística e também para visualização de gráficos. Já o RStudio é uma interface para o R, que foi criada especificamente para o R. A gente chama de uma IDE, que em português seria um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, a gente, para fazer uma analogia, assim, para ficar mais fácil de entender, o R seria como se fosse o motor de um carro. É o que faz realmente as coisas acontecerem. E o RStudio, nessa analogia, seria o painel do carro, ou seja, só uma interface para a gente conseguir visualizar melhor, interagir melhor com o R. E aí, por que utilizar o R? Né? O R ele é um software gratuito e de código aberto. Vocês vão fazer o download. E, além disso, uma vantagem também é que tem uma ampla comunidade que utiliza R para análise estatística, para pesquisa científica. Então, se vocês pesquisarem na internet, no Google, né, como fazer alguma coisa no R, provavelmente vocês vão achar várias ajudas, né, várias pessoas ali ajudando a fazer essa análise que vocês estão em dúvida. Então, isso ajuda muito a quem quer trabalhar com R. No entanto, o R ele é praticamente assim um relacionamento também, né? Eu disse para vocês que eu sou apaixonada pelo R. Então, quando você utiliza o R e as coisas funcionam, é mil maravilhas. Por outro lado, quem está assim começando a utilizar, no comecinho ele pode travar, pode dar o que a gente chama de bug. Você escreve um código de comando e simplesmente ele não trabalha para você. Então, nessas situações, pode ser um pouco frustrante, um pouco estressante. Então, tem que ter um pouquinho de paciência para quem está assim, iniciando a estudar, né, a aprender a utilizar o R. E aí, já que leva um tempinho assim para aprender, vocês podem se perguntar, então vale a pena aprender programação? Então, eu achei essa figura aqui nesse blog e eu acho assim muito interessante porque ele faz uma comparação da curva de aprendizagem do R comparada com o Excel, né? O Excel é uma das primeiras ferramentas que a gente usa para visualizar e analisar, fazer algumas análises estatísticas. Então, aqui nesse gráfico, ó, no eixo Y, a gente tem a dificuldade de aprendizagem e no eixo X a gente tem a complexidade das análises que a gente quer fazer. Então, a gente pode observar aqui que no R é muito mais difícil eu fazer tarefas muito simples, como, por exemplo, visualizar os meus dados. Né? Se você abre o Excel, na hora você já consegue visualizar o dado que você tem. Já no R, é um pouquinho mais difícil, até você se acostumar com a linguagem, importar um dado para você visualizar ele no R pode ser um pouquinho mais difícil. Outra coisa também é fazer um gráfico simples para visualizar, por exemplo, um scatterplot. Né? No Excel, rapidinho você faz, e no R, no começo, pode ser um pouco mais demorado para aprender.
Por outro lado, né, com o tempo, conforme você vai ganhando aí confiança na linguagem do R, você consegue aprender, ter menos dificuldade e fazer coisas mais complexas, análises muito mais complexas, que você não conseguiria fazer no Excel. Né? Tem coisas que você não que você faz no R muito facilmente e no Excel não tem nem como fazer. Então, assim, lembrando daquela nossa analogia do carro, né? Se o R é o motor do carro, a programação, né? Aprender a programação seria o equivalente a aprender a dirigir um carro, por exemplo. Né? Quem já aprendeu a dirigir sabe que no comecinho é complicado, né? Você fica meio perdido ali, meio sem saber o que fazer, mas com o tempo você vai ganhando confiança e você consegue ir muito mais longe do que você poderia, né? Se você, por exemplo, ficasse restrito a só andar a pé, né? E aí, outra vantagem do R também é que ele torna a pesquisa reproduzível e transparente. Né? Com o R, vocês vão gerar uma linha de comando de vários códigos, né, nas quais, nesses códigos, vai estar gravado ali todas as etapas que vocês fizeram para analisar os seus dados, para fazer algum gráfico, ou seja, qualquer coisa vai ficar registrado aí nesses códigos. Então, qualquer pessoa que pergunte para você como você fez a sua análise, você tem ali esse código, esse script que vai te dizer como, etapa por etapa, como essa análise foi feita. Por outro lado, né, se você perguntar para alguém que usa só o Excel ou aqueles softwares estatísticos que você clica, né, e ele dá o resultado, você perguntar para essa pessoa como que ela fez, às vezes ela nem lembra muito bem, ou vamos supor que você pergunta daqui a 2 anos, né? Provavelmente ela já não lembra mais nada. Então, assim, quando você tem esse código, esse registro, a sua pesquisa ela se torna muito mais transparente. Outra vantagem também é quando você faz análises que são um pouco repetitivas, um pouco chatas. Né? Nesses programinhas de clicar, né, vamos supor que você tenha 50 tabelas de dados para analisar. Provavelmente você vai ter que fazer manualmente a análise dessas 50 tabelas, 50 vezes. E no R você consegue programar isso para ele mesmo repetir esse processo iterativamente. Então é muito mais prático, muito mais rápido fazer essas análises que são repetitivas e chatas. E uma vez que você tem aquele código, né, você consegue replicar ele, repetir ele para situações parecidas. E outra vantagem muito importante também é evitar o retrabalho. Porque vamos supor que a gente está fazendo uma análise para publicar um artigo científico, por exemplo. E aí vocês mandam um artigo científico, vocês demoraram para caramba para fazer aquela análise no Excel, aí vocês mandam um artigo, ele vai ser revisado e os revisores pedem para você mudar um negocinho lá na sua análise. Aí, se você fez num programa desses, provavelmente você vai ter que refazer um monte de coisa que você não precisaria para mudar só aquele negocinho. E no R, você consegue fazer uma pequena modificação lá nos seus códigos e vai rodar isso de novo. Então, é muito mais simples. Então, quando você mantém esses códigos, né, esses scripts que você utilizou para manipulação e análise dos dados, isso vai facilitar muito a revisão, a correção de erros e o aprimoramento da sua pesquisa. Então, antes de mostrar efetivamente para vocês como é o R, o RStudio, eu queria falar um pouquinho de ciência de dados, né, que é uma área que está sendo bastante falada hoje em dia, né, muitas pessoas se interessam pela ciência de dados, que, assim, explicando de uma forma bem simples, ela visa resolver problemas, ou seja, responder a perguntas científicas por meio dos dados. E aí, ela engloba algumas etapas, como a importação dos dados para o R, no caso, né, no nosso caso, que a gente está focado no ambiente de programação do R, você vai importar esses dados lá para o R. Você vai fazer uma limpeza desses dados, ou seja, uma estruturação desses dados, porque quando a gente trabalha com dados na vida real, nem sempre eles estão muito arrumadinhos, né? Várias vezes a gente tem que organizar eles de um modo que eles fiquem próprios para analisar o que a gente quer, para responder os nossos objetivos. Aí você vai, depois que você fez essa organização dos dados, né, vocês vão poder fazer várias coisas para entender melhor os padrões que esses dados vão te mostrar. Como fazer uma transformação dos dados, visualizar eles por meio de gráficos, ou fazer modelos, ou fazer algumas análises estatísticas, como a ANOVA, ou testes de hipóteses. Enfim, vocês vão fazer uma série de coisas para tentar entender aquelas informações que você tem ali à sua disposição.
E, por fim, você vai comunicar os resultados que você obteve. Então, todas essas etapas a gente consegue fazer a partir de programação. Essa figura aqui, inclusive, vocês podem encontrar nesse site aqui, que é um livro, que é o A for Data Science, é um livro muito interessante, em que ele explica um pouquinho melhor essas etapas, que todas elas podem ser feitas no R, e eu recomendo, é muito legal esse livro aqui. Então, vamos dar uma olhada para ver como que é o R? Então, eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, eu não sei, provavelmente vocês já devem ter feito o download do R, mas quem não fez ainda, depois eu vou passar um exercício, né, para vocês fazerem um download do R do RStudio. Mas quando vocês baixam o R, é isso daqui que vai aparecer para vocês. Então, eu vou abrir para vocês verem o que é o R. Então, isso daqui é o R. Essa é a cara do R. É bem simplão, né? E aqui tem o R console, que é onde vocês vão escrever os comandos, por exemplo. Eu posso usar aqui o R como uma calculadora, por exemplo, fazer continhas de somar, né, de multiplicar, enfim. Ele funciona assim, basicamente. Você escreve os comandos, executa, dá Enter e vai aparecer o resultado aqui. Bom, mas eu não vou usar o R, né? Como falei para vocês, eu vou utilizar o RStudio, que é uma interface mais dinâmica para a gente trabalhar. Então, vou abrir aqui o RStudio. Estou ouvindo um barulho aí, vocês estão me ouvindo bem, gente? Parou. Pessoal? Ok. Oi, dá para ouvir sim. Tá legal. Então, olha só. Então, eu abri o R para vocês, agora eu abri o RStudio. Então, essa é a cara do RStudio, tá? Esse aqui, que é o console, né, que é aquele painel do R lá, é a mesma coisa, é o R console, é o console. O que é o console? É onde o que você escreveu, os resultados vão aparecer aqui, né, onde ele vai executar as funções que você escrever. Aqui a gente tem outro painel também, que é o environment, que ele vai apresentar alguns objetos, né? Ele vai mostrar alguns objetos que foram criados. Eu vou falar um pouquinho melhor desses objetos daqui a pouquinho. E nesse painel aqui, a gente vê alguns arquivos, a gente também vai ver os plots, né, que são os gráficos que foram gerados, os pacotes do R, que eu já tenho aqui instalado. Eu tenho uma aba também de help, que é a ajuda do R, vocês vão poder tirar, né, pesquisar, por exemplo, alguma função que vocês estão com alguma dúvida. E tem uma aba de viewer também para ver algumas outras coisas. Então, a primeira coisa que eu aconselho, assim, quando você vai começar um novo trabalho, é para criar um projeto, onde tudo que você vai fazer naquele trabalho, vocês deixem salvos nesse projeto. Então, como que a gente vai criar um projeto dentro do RStudio? Vocês vão vir aqui em File e vão colocar New Project. E aí ele vai abrir essa janelinha aqui, falando para vocês escolher uma pasta, que eu vou aqui escolher uma pasta dentro do meu computador, que vai ser aonde ele vai salvar esse projeto. Então, eu já tinha feito uma pasta aqui, ó, com mini curso Unifor, e é essa pasta que eu vou escolher para criar meu projeto. E aí eu boto Create Project, e ele vai criar esse projeto. Então, tudo agora do mini curso, eu vou colocar dentro dessa pasta do mini curso Unifor, que é onde eu vou acessar, enfim, as análises que a gente vai fazer. Ele já atualizou aqui, ó, eu tenho aqui uma pasta, dentro dessa pasta mini curso Unifor, eu já consigo ver naquela tabela de files, que eu tenho uma pasta aula 1, e eu tenho também o projeto que ele criou. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele já criou o projeto. Tá aqui, ó, a project. Ou seja, da próxima vez que eu for entrar no RStudio para trabalhar nesse projeto aqui, eu não preciso voltar lá e clicar aqui no RStudio. Eu já posso ir direto nesse projeto e abrir ele por aqui. E aí você pode ter diferentes projetos salvos, você pode trabalhar já dentro desse projeto. Tá legal? Tá, outra coisa que é muito importante também é que eu mostrei para vocês, né, a gente pode trabalhar aqui
como escrevendo os códigos aqui e gerando ele no console, mas isso daqui ele não vai ficar salvo. Então, para você deixar um registro, que eu falei que é muito importante, né, os seus códigos registrados, salvos, é importante a gente criar um script, que a gente faz isso daqui, ó. Ou você vem nesse maisinho aqui verde e abre um R-script, ou você pode vir aqui também em File, New File, R-script. E aí vai criar quantos scripts vocês quiserem. E aqui você pode escrever, né, as suas linhas de comando e depois salvar isso, né, para deixar um registro de tudo que você fez dentro do R. Bom, outra coisa que é importante também, para que esse script ele possa ser mais fácil de entender, é interessante a gente fazer alguns comentários ao longo desse script. Né? Porque imagina se a gente só coloca um monte de código ali e não explica muito bem o que a gente está fazendo. Né? Quem vai pegar, se eu passar esse script para outra pessoa, por exemplo, vai ficar difícil dela entender. Então, a gente pode escrever algumas coisas. Só que para escrever, a gente usa o jogo da velha, ou hashtag, né? Eu posso escrever, sei lá, vou fazer aqui deixar aqui mais bonitinho. Escrever aqui, ó. Essa aqui é a aula do mini curso New4. Aí escrevo o meu nome, escrevo a data de hoje, ou seja, para deixar um registro bem organizadinho para outras pessoas poderem ler depois esse script e entenderem melhor. Então, já, né, deixo isso daqui documentado. E aí, por que eu tenho que usar esse jogo da velha, né? Porque se eu quiser rodar essa linha de comando que eu escrevi aqui, ou eu aperto Ctrl Enter, e ele vai aparecer aqui no console, ou eu uso esse run aqui, e da mesma forma ele vai aparecer no console. Agora, se eu colocar aqui numa dessas linhas que está o jogo da velha, ele não vai identificar isso daqui como uma linha que vai ser levada para o console, entendeu? Então, eu posso escrever o que eu quiser ali, que ele não vai gerar nada aqui, não vai fazer nenhuma diferença. Tá, o que mais que eu posso mostrar para vocês? A aparência, né? Se vocês já usam o RStudio, né? Vocês estão, talvez, quem já abriu pela primeira vez, vai ver que essa tela aqui, ela aparece branca, ela aparece uma cor mais clara. E aí vocês podem mudar a configuração aqui para configurar a aparência do RStudio da maneira como vocês acharem melhor. Isso vocês fazem aqui no Tools. Vocês vêm em Tools, Global Options, Appearance, e aí vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, enfim. O meu estava esse Python Dark, é uma questão de gosto, né? É o fundo que vocês vão colocar, você pode escolher a fonte que você quer visualizar, o tamanho da fonte. Vocês podem colocar, por exemplo, esse tema moderno, ele deixa todo o RStudio mais escuro, né? Agora, se eu mudar lá e colocar o clássico, ele vai deixar só o console e o script, enfim, é uma questão mais de gosto isso daqui, tá, gente? Para vocês mudarem a aparência. E outra coisa, esses painéis também que eu mostrei, né, o painel de script, console, e esses dois aqui, vocês podem mudar a ordem disso também. Isso vocês fazem aqui, ó, nesses quadradinhos que estão aqui em cima. Você pode, por exemplo, colocar, ou deixar o console aqui mais à esquerda, ou você pode mudar a posição dele também, colocar aqui à direita. Você pode dar o zoom, por exemplo, em só alguma coisa que você queira mostrar, né, maior, enfim. Vou deixar todos aqui. Só para mostrar para vocês que vocês podem mudar aí algumas configurações. Outra coisa importante também, né? Então, eu salvei esse projeto naquela pasta no minicurso New4. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, no console, ele está aparecendo o caminho para essa pasta no minicurso New4, que está na minha área de trabalho. Então, nesse momento, uma coisa muito importante do R é você salvar o seu diretório de trabalho. O que é esse diretório de trabalho? É a pasta onde você vai colocar os seus dados para importar eles para o R. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela no Excel e eu quero importar essa tabela do Excel para o R. Eu tenho que salvar ela nesse diretório de trabalho para saber
o caminho exatamente no meu computador que está essa pasta, eu conseguir trazer ela para o R. E da mesma forma, se eu quiser salvar alguma coisa que eu fiz no R, em alguma pasta, é para esse diretório de trabalho que os meus arquivos vão ser salvos. Então, eu tenho que saber muito bem que diretório de trabalho é esse. Quando você cria um projeto, esse diretório é a pasta que está o seu projeto, mas a gente pode mudar essa pasta. Então, como que a gente faz isso? Né? Primeiro, para saber qual é o diretório atual, a gente usa essa função que é getWD. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai aparecer o caminho atual, que é o meu diretório de trabalho atual. Aí, se eu quiser salvar outro diretório de trabalho, aí a gente vai usar a função setWD. WD, gente, é Working Directory, que é diretório de trabalho em inglês. E aí eu posso colocar numa outra pasta. Então, vamos, por exemplo, aqui. Eu não quero que ele salve os arquivos, os resultados dentro da pasta minicurso uniformes. Eu quero que ele salve dentro dessa aula 1 aqui. Então, eu posso vir aqui na pasta, clicar aqui em cima, copiar esse caminho. Eu vou colocar entre aspas, porque se eu não colocar as aspas, vai dar erro no final. E aí eu vou escrever esse caminho aqui, entre aspas. Só que a única coisa que eu tenho que fazer aqui é mudar essa barra. Eu tenho que colocar para o outro lado. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso usar essa lupazinha aqui, ó, que é Find and Replace. Eu quero substituir essa barra pela barra para o lado contrário. E aí eu vou selecionar essa linha, vou falar para ele substituir, eu coloquei aqui só na seleção, e eu vou falar, ó, substitui. Ele falou 6? Sim, tem 6 barrinhas. E pronto. Então, ó, essa lupinha aqui é interessante para vocês usarem para fazer isso, quando eu quero substituir alguma coisa lá dentro do R. E aí já estou com o meu diretório de trabalho novo aqui, eu vou colocar Ctrl Enter. Então, se vocês observarem, ó, ele já mudou aqui no console, já aparece aqui, ó, aula 1. Então, agora meu novo diretório de trabalho é essa minha pasta aqui, aula 1, tá? E aqui, ó, em Files, eu posso ver quais os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. Então, eu tenho alguns arquivos, inclusive eu tenho aqui uma tabela do Excel, que depois eu posso mostrar para vocês como que a gente importa essa tabela lá aqui para o R. Bom, outra coisa importante também, né? Eu mostrei para vocês, né, como que a gente pode usar como uma simples calculadora o R, que é uma coisa bem simples, né? Fazer uma conta de somar, uma conta de dividir, multiplicar, enfim, tudo isso a gente pode fazer. Mas isso daqui, ele só vai aparecer, né, quando eu dou Ctrl Enter, ele vai aparecer no console pronto, né? E se eu quiser salvar isso como um objeto, eu tenho que fazer a atribuição desse número para um valor qualquer. Então, eu posso dizer, por exemplo, que essa continha que eu estou fazendo aqui, eu quero que o R reconheça, a partir de agora, como a letra X. E aí, para fazer essa atribuição, eu uso essa setinha aqui. E aí, eu dou um Ctrl Enter, e vocês vão ver que ele já vai aparecer aqui, ó, a letra X agora é o resultado 10, que é dessa soma que eu fiz. Então, agora, toda vez que eu colocar na minha linha de comando essa letra X, ele vai reconhecer isso como o número que eu utilizei, que é o número 10, tá? Então, isso daqui é criar objetos. E aí a gente pode criar aí uma série de objetos da forma como vocês quiserem. Ou seja, escrever o que eu quiser aqui, né? Não precisa ser só uma letra. Eu posso atribuir qualquer objeto aí. Vou dar alguns exemplos de nomes que eu posso atribuir um número, por exemplo, como a gente fez aqui, né? Eu escrevi aqui, ó, aqui 10. E aqui, gente, eu posso usar tanto essa setinha para esse lado, eu posso também usar esse sinal de igual, que vai dar certo, olha lá, vai aparecer 10, é a mesma coisa. Ou também eu posso utilizar a setinha para o outro lado. Então, se eu escrever aqui, ó, 10 foi igual a x, ele também reconhece essa setinha para o outro lado aqui também. Mas o mais comum, eu acho que vai ser essa setinha para a esquerda, ou o sinal de igual, quando eu quero atribuir um valor a um objeto. Então, a gente criou esses objetos aqui.
Então, eu posso usar o nome que eu quiser, mas tem alguns nomes que eu não recomendo usar. Então, por exemplo, a gente pode escrever alguma coisa aqui, né? 10, tá legal. O que eu não posso fazer ou devo evitar? Por exemplo, usar acentos. Eu não sugiro, eu sugiro vocês evitarem o uso de acentos. Ele pode até dar certo. Então, ó, ele até dá certo, mas isso vai dificultar, às vezes, num outro computador, isso que esse acento pode dar algum erro, porque um outro computador não vai reconhecer bem esses símbolos. Então, Caterine, para escolher os desculpa nomes desses interromper, a gente não tá vendo sua objetos, tela eu sugiro mais. não usar acentos. Se eu quiser utilizar. Caterine, Pode falar. a gente não tá mais vendo sua tela, parou de compartilhar. Deixa eu ver aqui, peraí. E aí, tá indo agora? Agora sim, obrigada. Beleza. Tem muito tempo que tá sem a tela aí? Não, foi quando você falou dos acentos, daí depois eu tentei falar com você, não sei se caiu a internet, alguma coisa, daí depois foi na hora que você falou dos acentos que parou de compartilhar. Tá vendo? Não usem esses acentos. Acentos dão pau no R. Sacanagem. Enfim, tem algumas coisas que é bom a gente evitar. Então, olha só, o acento, como eu falei, né? Vamos evitar o uso de acentos. Se eu quiser escrever aqui duas palavras, por exemplo, número 10, e quiser atribuir aqui o número 10, e der Ctrl Enter, vocês vão ver que vai dar um erro. Por quê? Ele não reconhece esse espaço. Então, quando você quiser escrever assim duas palavras, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um underline no lugar do espaço, e aí vai dar certo. Ou algumas pessoas usam também, escreve assim, por exemplo, número 10, escreve maiúsculo. E aí também vai dar certo. E aí vocês vão reparar, ó, que isso daqui tá diferente. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, tudo com letra minúscula, vai criar um novo objeto. Por quê? O R, ele reconhece minúsculas e maiúsculas como coisas. Então, também tem que ficar atento com isso. Com acentos, com espaços, se a letra maiúscula, letra minúscula, ele vai reconhecer como as coisas diferentes. Por que eu estou falando isso? A gente começa a escrever os códigos, né? Às vezes é um espaço a mais, vírgula que a gente esquece, né? Uma letra maiúscula que está ali, que não era para estar, que gera um erro. E às vezes a gente fica um tempão tentando descobrir de onde que está esse erro, e é uma coisinha muito simples. Então, assim, para quem está começando agora a usar, eu queria deixar essas dicas aí para vocês não cometerem esses erros. Ó, outra coisa também que a gente tem que não pode escrever quando for objeto é colocar um número. Por exemplo, assim, 10, ele vai dar erro também. Ele não reconhece quando vocês escrevem um número na frente do objeto. Eu posso até colocar depois, mas ó, antes não. Se eu colocar aqui número 10, ele reconhece, mas antes não. Então, não comecem a escrever um objeto com um número. E também caracteres especiais, como, por exemplo, aqui o exclamação, ele também vai dar erro. Então, são algumas coisinhas aí para a gente tomar cuidado para não cometer esses erros que no começo pode até acontecer, mas que são coisas assim bem simples que a gente faz mesmo, tá? Tá, outra coisa também que a gente pode fazer, ao invés de só ficar criando números aqui, são sequências. Um exemplo. Oi, tá me Oi, ouvindo? tô. Uma vez eu peguei um script do R, e aí, por conta da questão de acentuação nas palavras que a pessoa utilizou, ela desconfigurou tudo aquilo que estava escrito. Claro que é recomendável, né, não utilizar o acento, mas nesses casos, quando utiliza, é possível arrumar isso? Dá para organizar?
ou não? Sim, você depende, por exemplo, se está numa tabela, igual a que eu tenho aqui, ó. A gente tem uma tabela que eu vou até trabalhar com vocês depois. E Uhum, dentro aqui, ó, dessa tabela, eu tenho uma variável que tem acento aqui, grau de emergência. Eu consigo bem facilmente tirar esse acento, mudar esse nome, transformar isso para não ter problema lá no R. Agora, num script, aí depende. Se tiver escrito como um comentário, não vai fazer diferença nenhuma. Se uhum, tiver realmente como dentro do script, eu, eu acho que você vai ter que dar uma mudada, porque o script é o seu comando, né? Aí uhum. você pode utilizar até essa lupa aqui para tentar fazer isso. Vamos supor, eu quero mudar isso daqui, né? Eu quero corrigir. Aí você vem aqui e tenta modificar para todos os lugares que estiver aparecendo aquilo. Eu acho que é uma forma mais fácil de você fazer essa substituição, Tá certo. Obrigado. tá? Mas como eu falei, é bom a gente evitar, né? Às vezes, exatamente acontece isso que você falou. Você pega o script de alguém, no computador aqui eu fiz, deu certo, beleza. Aí eu passo isso para outra pessoa, às vezes dá um erro. Fica uma coisinha assim que você consegue até consertar, mas é chato. Então, já que a gente pode evitar, vamos evitar. Beleza? Então, vou dar sequência aqui falando das sequências. Né? O que é uma sequência? Eu posso escrever aqui, por exemplo, eu quero escrever do número 10 a 35. Ao invés de escrever todos esses números, eu utilizo esses dois pontos. E aí eu vou gerar aqui um vetor. Não, vou chamar o y agora. Eu salvei ele como y. Então, se eu apertar y aqui, vai aparecer um vetor de 10 a 35. Então, esses dois pontos aqui é uma das formas de vocês criarem sequências de números. Uma outra forma é usar a função seq, que vocês vão reparando, na gente, que quando a gente escreve no RStudio, ele mesmo já te dá algumas dicas. Então, vai aparecendo aqui algumas funções, enfim. Então, é legal escrever no RStudio até por causa disso mesmo. Ele vai completando o que você está escrevendo, então se torna mais fácil. E aí, aqui nessa função, eu coloco o primeiro número da sequência, vírgula, o último número da sequência, e eu quero, por exemplo, aumentar de 1 em 1, aí se eu quiser, no caso de 1, eu coloco by igual 1, e ele vai acontecer a mesma coisa do que eu tinha feito antes, né, com 10, 2,35, vai aparecer a mesma coisa. Mas eu posso aumentar, vamos supor, de 5 em 5. Eu vou chamar isso daqui de Z. Vou salvar um outro objeto aqui. E aí agora eu chamo Z e aparece aqui. Agora eu criei uma sequência pulando de 5 em 5. Então aqui eu tenho 10, 15, 20, 25, tá? Outra coisa que é interessante também, vocês vão vendo que eu fiz poucas coisas aqui, né? E o meu console já está cheio. É legal a gente manter esse console limpo. Eu acho que até facilita o trabalho. Então, para limpar o console, a gente aperta um atalho que é Ctrl L. E é na mesma hora ele some as coisas que estavam aqui. Eu acho que fica mais fácil da gente visualizando o que a gente está fazendo. Eu posso também fazer contas com esses objetos que eu criei. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho x, que é um número. Eu posso multiplicar o x pelo z, que eu tinha criado ali em cima. E aí ele vai me gerar um outro vetor com esse resultado. Eu posso salvar esse resultado com outro objeto. Enfim, a gente pode ir brincando aí para criar essas coisas aí. O que eu quiser que o R identifique, eu vou criando ali, esses objetos. Uma coisa que é importante também, né? A gente está criando objetos com valores numéricos. Então, e se eu quisesse criar um texto aqui? Por exemplo, se eu chamasse x agora de 10, só que entre aspas.
eu não estou dizendo que isso daqui é um número, mas sim uma categoria. Então, se a gente, por exemplo, quiser ver a classe, né, o tipo de variável e colocar aqui x, ele vai aparecer aqui, ó, caractere. Porque quando eu uso as aspas, eu estou dizendo que eu estou ali considerando uma categoria, que pode ser um texto qualquer. Então, se eu tiver um número entre aspas, eu estou dizendo para o R que aquilo dali é um texto, tá? Já aqueles que eu salvei aqui, ó, por exemplo, o Y, que está aparecendo no meu environment, que a gente salvou aqui, que era essa sequência, né? Ele tem aqui, ó, int, que significa integer. Se a gente vê aqui no grid, ó, integer. O que é integer? É um número inteiro. Que vocês lembram, né? Era uma sequência de 10 a 35, era uma sequência de números inteiros. E o Z, ele tinha salvo como numérico, que numérico é ou double também, que pode ser, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. A classe do Z é numérico. Mas se eu quiser saber o tipo o tipo, né, dessa variável é double, ou seja, é uma variável contínua, numérica contínua. Como, por exemplo, um valor com uma vírgula, certo? Então, é interessante a gente saber os tipos de variáveis que a gente está trabalhando também. Se é uma variável categórica, se é uma variável numérica, quantitativa, se ela é quantitativa, se é um valor discreto, ou seja, se é um número inteiro, se é um valor contínuo, né, se tem aí um separador de decimais. É importante a gente saber quais variáveis que a gente está trabalhando, até porque a análise estatística vai depender do tipo de variável que a gente está trabalhando. Então, deixa eu ver mais o que eu posso mostrar para vocês. Outra coisa, outro tipo de variável importante também é o lógico. Então, vou fazer, por exemplo, pegar o exemplo aqui deixa eu ver, do Z. O que era o Z? O Z é essa sequência de 10 a 35. Vamos supor que eu quero fazer um teste em que eu quero saber quais desses valores de Z são maiores do que 25. Aí eu vou descobrir o que aconteceu aqui. Então, ó, esse meu teste, o resultado dele vai ser falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, nessa sequência de números aqui, só os dois últimos, né, que é 30 e 35, estão maiores do que 25. Né? O 25 aqui é igual que 25, não é maior que 25. Então, vamos supor que eu queira saber se ele é também igual que 25. Aí eu teria que usar o maior igual. Aí sim, esse 25 passaria a ser true. Então, esse vetor aqui, esse tipo de variável, que está como false e true, ele tem a classe, ó, lógico, que é quando você só tem duas opções, né? Ou aquele seu teste é verdadeiro, ou aquele seu teste é falso. Então, quando nesses casos, né, false e true, são tipos de objetos lógicos. Então, acho que são esses os importantes aí, os mais importantes para vocês lembrarem, né? Que são o caractere, que é uma categoria, uma variável qualitativa, o integer, que é um número inteiro, e o numeric, ou double, que é um número contínuo. E aí o lógico, que vai ser true ou false, e também tem o NA. O que é esse NA? Ó, NA também é um tipo de objeto lógico. Esse NA, vocês vão ver muito dentro do R, ele significa not available. Que é quando a gente tem, por exemplo, numa tabela do Excel, a gente tem uma célula vazia, onde aquele número ali ele não está disponível. Então, essa célula vazia, ele identifica no R como um NA, não disponível. Então, isso também é um objeto lógico. Tá. Outra coisa que eu acho importante também, assim, para quem está começando a mexer com R,
é você saber combinar diferentes valores. Isso a gente faz com a função C, que é C exatamente de combinar. Né? Eu mostrei para vocês como a gente cria sequências, mas vamos supor que eu quero colocar num mesmo vetor, né, nessa listinha aqui com vários valores, que a gente chama de vetor dentro do R, eu quero colocar ali vários números que não necessariamente estão dentro de uma sequência. Então, eu uso essa função C. E aí eu posso colocar aqui quantos números eu quiser, né? 14, 8, 3, vou botar aqui alguns números aleatórios, só para mostrar para vocês. Tá, 4. E aí, eu crio um vetor com esses números. Eu posso associar aqui atribuir isso a um objeto. Criar aqui o objeto A. Então, eu criei aqui um objeto numérico com 6 valores, que são valores numéricos. Eu posso criar um objeto também que seja de categorias. Vamos supor, criar um objeto com meses do ano. Então, coloco aqui, ó, janeiro, fevereiro, março. E, ó, criei agora um objeto, um vetor com categorias, com 3 categorias, que é janeiro, fevereiro e março. E aí, como eu falei com vocês, qualquer texto, ele tem que ir aqui dentro das aspas, para ele reconhecer isso como uma categoria. Outra coisa que eu também acho que é importante vamos supor que eu queira repetir esse vetor aqui 50 vezes, né? Como que eu posso fazer isso? Então, eu tenho a função rep, na qual eu posso repetir um determinado vetor. Vou colocar aqui 2 vezes só para vocês visualizarem. Vou fazer melhor. Vou botar aqui, ó, mês 1. Mês 1. E, ó, agora nesse novo vetor que eu criei, mês, eu repeti, ó, 2 vezes esse vetor. Então, eu tinha ele uma vez, eu repeti aqui ele novamente. E se eu quiser repetir o janeiro 2 vezes, depois fevereiro 2 vezes, aí eu tenho que mudar aqui. Aqui, ao invés de eu colocar 2, eu vou colocar aqui it, que é um argumento. Eu já vou explicar isso para vocês melhor. Mas vocês vão ver que agora ele repete da forma que eu coloquei. Então, gente, eu só estou mostrando algumas funções, assim, bem básicas, para vocês criarem algumas coisas dentro do R, que eu acho que são funções que a gente usa muito no R. E, assim, estou colocando bem basicão, mostrando para vocês como funciona. Mas, por exemplo, o que é isso daqui, né? Por que aqui ele funcionou de um jeito e aqui ele funcionou de outro? Então, aí a gente precisa entender um pouquinho melhor o que são essas funções. Eu vou voltar lá na minha apresentação. Vocês estão acompanhando legal aí? Sim. Então, tá. Então, ó, só revisar aqui algumas coisas que eu já falei. 3 pontos muito importantes dentro do R. Primeiro, isso daqui eu não falei ainda, mas é muito importante. Casas decimais. O R, ele reconhece, naqueles números contínuos que eu falei, ele reconhece a casa decimal, o ponto. Então, se vocês forem escrever um número aí com vírgula, né, um número que tenha decimais, esse decimal é o ponto, e não a vírgula, que é o que a gente costuma usar, né, no português. Então, escreva assim, com ponto. Segundo ponto, né, segunda questão aqui, as letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você escrever lá, Nilfor, tudo minúsculo, Nilfor maiúsculo, Nilfor com letras variadas, aí isso tudo é diferente lá no R. E aí, prestar atenção nessa questão. E a terceira coisa são os espaços e os símbolos especiais. Então, como a gente já falou, né, ele não reconhece da mesma forma quando tem acento. Aqui, isso daqui é muito comum também, ó, eu escrevo lá, dados, e aí eu escrevo dados com espaço no final. Putz, isso daqui já é um motivo para dar pau lá na minha análise. Ele dá um erro e às vezes você não viu que colocou um espaço a mais ali. Então, fiquem atentos a isso.
Aí, outra coisa que eu coloquei aqui para vocês lembrarem é quando você vai atribuir um objeto, né, como a gente fez, né, eu chamei o 10 de X ou 10 de número 10. Né, vocês podem usar esses símbolos aqui, né, essa setinha, tanto para um lado como para o outro, e esse símbolo de igual. Mas não confundam isso daqui com os operadores, que são o menor ou igual, o maior ou igual, né? Quando a gente quer fazer aquele teste que eu fiz lá, eu quero saber se nesse vetor eu tenho tantos números maior ou igual que 25. Se eu quisesse saber só o valor que é igual a 25, e eu usasse isso daqui, só um símbolo de igual, daria erro. Quer dizer, ele entenderia que eu estava querendo atribuir alguma coisa. Mas não, eu quero testar, saber se é igual. Então, eu tenho que usar esse símbolo aqui, ó, 2 símbolos de igual sequenciais. E aí ele vai entender que eu estou testando para saber se aquele valor é igual. Né? Se eu quero saber se é diferente, então eu uso uma exclamação com igual. Então, eu coloquei aqui esses operadores para vocês olharem depois, né? E para vocês também não confundirem com essa questão de atribuir objetos. E as funções, que era o que eu estava falando agora, né? O que são essas funções? São as funções é como você comunica para o R o que você quer fazer ali. Então, já existem várias funções prontas que vão te proporcionar ali fazer uma análise, calcular uma média, como a gente fez, fazer uma sequência, né? Falar para essa sequência repetir tantas vezes. Isso tudo são funções para você dizer o que o computador deve fazer para você. Então, no R, geralmente essas funções são verbos, né? Mas pode até não ser verbo, mas é muito comum que seja um verbo, como, por exemplo, somar, né? Só que são sempre em inglês, então, sum, né? E esses verbos, eles vão te dizer o que essa função vai te fazer, vai dar uma ideia mais ou menos do que essa função serve, e vão ser seguidas de parênteses, e dentro desses parênteses eu vou ter os argumentos. O que são esses argumentos? É o que você vai colocar dentro dessa função para ela trabalhar ali e gerar um resultado. Então, eu posso ter vários argumentos e eu posso ter argumentos que são obrigatórios e argumentos que são opcionais. Então, no exemplo aqui que eu dei da função de soma, né? O primeiro argumento, os primeiros argumentos vão ser os números que eu quero somar. Então, eu tenho que dizer para essa função de soma quais os números que eu quero somar. Então, eu vou colocar ali todos os números que eu quiser. E aí eu tenho esse argumento aqui, que é o na.rm, que ele já tem um default. Ou seja, se eu não disser nada para a função, ele vai utilizar isso daqui como padrão. Então, esse é um argumento opcional, que eu só vou modificar ela se eu quiser. Então, vou voltar lá para a gente ver isso no R, como que funciona. Né? Se eu quiser aqui fazer uma soma, utilizando essa função sum, e colocar aqui, por exemplo, como, sei lá, botar 3 números aqui. Ele vai me dar um resultado, né, dessa soma. Tá, e quando que eu uso aquele outro argumento, que é o na.rm? Quando eu quero ignorar algum NA que esteja aqui no meio no meio desses valores. Isso ocorre muito quando a gente está trabalhando com dado na forma de tabela. Então, vou só colocar aqui vou criar um vetor, que dentro desse vetor eu tenho um valor faltante, um NA. E aí, se eu incluo esse NA aqui e não digo mais nada, ele vai me gerar como resultado um NA. Por quê? Porque naquele argumento lá, que é o default, ele está dizendo que eu não devo remover esse NA aqui para fazer a soma. Então, ele me gera como resultado um NA. Agora, se eu quiser que ele não considere esse valor que está faltando, eu tenho que dizer isso para ele naquele argumento que é opcional. Então, eu boto aqui, ó, não mais false, mas eu vou dizer aqui, ó, não, agora eu quero que você elimine aquele NA. Então, eu boto aqui igual a true, e aí ele vai dar o resultado da minha soma. Então, vocês entenderam? Esses argumentos, dependendo da função, ela pode ter vários argumentos. Alguns argumentos são obrigatórios, eu preciso dizer para aquela função o que ela tem que fazer, com o que ela tem que fazer. Né? E outros eu posso modificar ou não. E aí vai depender, né, do resultado que eu espero daquela função. Tá?
Tá. Outra coisa importante, né, que eu falei para vocês, como que a gente, então, vai importar os nossos dados que a gente tem salvo, por exemplo, numa planilha do Excel, para trabalhar com eles dentro do R? Então, a gente vai usar essas funções aqui, que são 3 funções principais que a gente vai utilizar para importar dados para o R, que é o read.table, read.csv ou read.csv2. Vocês vão ver que essas funções têm vários argumentos e vários desses argumentos são opcionais. Então, vocês só vão modificar eles caso necessário. O argumento que é obrigatório nesse caso aqui é o nome do arquivo, né, o file. Então, deixa eu mostrar para vocês como exemplo essa tabela que eu tenho aqui no Excel, né? Essa tabela aqui, ela está salva como uma planilha do Excel, né, no formato XLSX. O que eu tenho como pegar essa tabela do jeito que está e jogar lá no R, no formato XLSX? Tem uma função para isso. Aí você tem que baixar um pacote específico para poder fazer essa importação. Eu, particularmente, eu prefiro salvar isso daqui num formato que é muito utilizado para ler arquivos no R, que é o formato CSV, que é um formato de texto, tá? Então, eu sugiro que vocês façam isso também. Como que se faz isso, né? Vocês vão salvar essa planilha do Excel. Peraí, deixa eu mudar aqui. Vocês botem salvar como. E aí, gente, é importante que essa planilha seja salva naquele meu arquivo, que é o meu diretório de trabalho. Então, no meu caso, é aqui realmente a pasta aula 1. E aí eu vou salvar isso daqui como CSV, que é esse formato aqui separado por vírgulas. Coloco salvar. Tá um pouco lerdo meu computador, não sei se é porque a gente tá, né, um montão de gente falando aí, mas enfim, agora eu acho que foi. Então, se eu for lá, ó, eu salvei aqui dados no inventário, eu vou abrir aqui para vocês verem que esse formato, esse arquivo de texto, ele é muito simples. Então, vocês viram aqui antes, tinha corzinha e tudo mais. Não é esse aqui não, peraí. Tá, então aqui é o XLSX, ele tinha corzinha, blá, blá, isso aqui não aparece lá no arquivo CSV, que eu não sei por que ele está lerdando aqui para abrir. Peraí. Vamos lá. Agora foi. Então, ele tira aquela questão de cor, de negrito, ele não vai reconhecer nada daquilo, tá? E aqui, quando a gente abre no Excel, ele abre na forma de tabela já. Mas se vocês forem abrir isso no arquivo de texto, vocês vão ver que ele vai estar separado por vírgulas ou por ponto vírgula. Então, deixa eu tentar abrir isso aqui no R, para mostrar para vocês bem rapidinho, porque a gente já está quase chegando aí no final, né? Como que a gente vai importar. Vamos ver se foi... ó, tá aqui, ó. Se vocês forem ver, ó, aqui, a aula 1, no meu diretório de trabalho, já aparece aqui, ó. Eu salvei lá, dados inventário.csv. Ele aparece aqui. Então, vou tentar importar essa tabela aqui para o R. Tá, importar uma tabela externa. E aí, eu vou usar aquela função que eu mostrei para vocês, que é o read.csv, que já aparece aqui, ó. Read.csv. Qual que é o meu argumento obrigatório que eu preciso dizer para ele? É o nome do arquivo. Qual que é o nome do arquivo? Dados, inventário. E aí, gente, um macetinho. Eu apertei aqui Tab e ele já completa para mim aqui o que tem lá na minha pasta. Então, vou usar isso daqui. Se ele me permitir. Enfim. Vou ter que escrever. Eu sou preguiçosa, tá, gente? Eu uso todos esses atalhos, mas hoje eu acho que ele tá travando, talvez por causa do que eu tô compartilhando a tela, né? Mas vamos lá. E vou associar isso daqui a um nome, né? Dados inventário. E aí, ó, botei Ctrl Enter. Então, apareceu aqui para mim, ó, data, que é dados em inglês, né? Apareceu aqui um novo objeto, dados inventário,
que tem 18.288 observações, ou seja, 18.288 linhas, e uma variável. E vocês viram lá na minha tabela do Excel que eu tinha várias colunas, né? Várias variáveis. Então, será por que ele está aparecendo só uma variável? Então, eu vou abrir aqui essa tabelinha para ver o que aconteceu, e aí eu clico nesse símbolozinho aqui. E aí vocês vão ver, ó, que eles aparecem, isso aqui como se fosse uma única variável, e aqui dá para ver que ele está com ponto e vírgula. Então, por que ele deu esse... que não é bem um erro, né? Ele interpretou dessa forma, foi como a gente disse para ele ler. Porque o read CSV, o default dele, é quando a gente tem o separador de colunas como vírgula. E nesse caso aqui, como eu salvei no meu Excel, ele salvou com ponto e vírgula. Então, eu tenho que dizer para ele que o separador é ponto e vírgula. E aí eu vou dar um Ctrl Enter, e aí vocês vão ver que agora sim ele aparece aqui, ó, 25 variáveis. Então, esses pequenos detalhezinhos é algo que a gente tem que prestar atenção. E o que é legal é a gente conhecer os argumentos das funções que a gente está usando. Para conhecer, como que eu vou saber todos os argumentos de uma função? Aí eu sugiro vocês utilizarem o help, que é essa tabinha aqui, essa partezinha aqui, esse painel aqui. Então, por exemplo, eu copiei aqui a função read CSV e vou dar uma olhada nessa função aqui no help. Vou ver o que ele me fala sobre essa função. Ele vai falar aqui, ó. Ele vai mostrar aquelas funções que eu mostrei para vocês, né? Read table, read CSV, read CSV2. Ele vai fazer uma descrição dessa função. Essa função vai ler uma tabela no formato de data frame. O que é data frame? É uma tabela que tenha tantas linhas, que vão ser o número de observações, e tantas colunas, que vão ser as variáveis que eu tenho interesse. E aí, ele vai dar aqui, em usage, ele vai dar todos os argumentos daquela função. E aí, eu usei aqui o read CSV, vocês vão ver que o separador aqui é vírgula. Então, eu poderia ter utilizado o read CSV2, que ele tem como separador ponto e vírgula. No entanto, o argumento de decimais, que é para saber, né, o separador das minhas variáveis numéricas, se é ponto ou se é vírgula, nessa função, nessa read CSV2, ele acha que é vírgula, e no read CSV é ponto. Então, o que vai acontecer mesmo é a gente tem que modificar esses argumentos conforme nosso dado. Tá? Eu geralmente uso essa função aqui, que é o read CSV. Eu salvo as minhas planilhas do Excel no formato de CSV, sempre procuro olhar se eles estão separando por vírgula ou por ponto vírgula, a gente pode pegar os dois, aí eu coloco isso daqui no separador. E essa questão do ponto também, né? Se eu tiver na minha tabela os meus números com separador de vírgula, né? Por exemplo, 14,5. Aí eu digo aqui, ó, o decimal é vírgula. Se eu tiver com ponto, como é o caso aqui, aí eu coloco decimal ponto. Outra coisa importante também, que eu já reparei aqui, ó, vocês vão ver os NAs, lembra que eu falei para vocês? NA é quando eu não tinha dados nessa célula, então ele reconheceu como NA. Mas aqui, ó, eu tenho algumas células que eu também não tenho nada e ele não está reconhecendo como NA. Então, por que isso pode estar acontecendo? Eu posso ter ali, por exemplo, um espaço e ele não está reconhecendo isso como NA, porque não é uma célula vazia, ó, tem um espaço. Então, o que a gente pode fazer é utilizar esse argumento aqui, ó, NA strings. Se eu modificar esse argumento e disser para ele, olha, você vai considerar células vazias, que não tem nada, ou as células que tiver um espaço. E for agora ler novamente, vou abrir essa tabela para ver, ó, agora aqueles valores que eu tinha mostrado para vocês, agora sim eles reconheceram como NA. Então, está tudo conhecido lá como NA. Então, gente, deu para ver que, assim, no começo, são vários detalhezinhos, né, que vão fazer a diferença. Então, por isso que eu falei, para começar, às vezes dá um erro, né, você não está muito acostumado com a linguagem. E aí, essas coisinhas, eu acho que é mais com a experiência mesmo. A gente aprende o R usando o R. Então, com a prática, isso daqui vai se tornar super fácil, vai ser uma coisa que vai fazer parte do dia a dia de vocês. Eu
Poderia mostrar mais alguma coisa aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Caterina, Oi, pode José, falar. eu gostaria de tirar umas dúvidas. Não, volta lá no apresentação. Eu gostaria de tirar umas dúvidas que me chamaram a atenção. Não, desculpa, é no script. Isso. A primeira delas é quando você somou essas 2, o 5, 4 e esse NA aí. Uhum. Eu não entendi essa linha, na verdade. Por que você colocou como verdadeiro essa função NA.rm? Ah, tá. Então, olha só, vou dar... Tá, ó, vamos ver essa função aqui, no help. Ó, ele vai me explicar o que que são esses argumentos. Então, isso daqui são os valores numéricos que eu quero somar. E ele fala aqui, ó, ou lógico. NA é lógico, lembra que eu falei para vocês? Uhum. Tá. E o NA.rm, ele é um argumento lógico, ou seja, eu só vou poder ter duas, esse igual aqui, ele vai poder ser duas coisas só, ou true ou false. E ele vai responder essa pergunta aqui, ó. Eu devo remover os valores faltantes, missing values, que são os NAs? Porque se eu tiver, vamos supor que eu tenho nessa minha tabela aqui, ó, eu quero somar esses valores, vamos supor que isso daqui seriam NAs, né? Eu tenho valores numéricos, eu quero somar todos eles, mas eu tenho aqui no meio NAs. Se eu colocasse essa tabela, para ele somar essa coluna inteira e tivesse NA ali no meio, e eu não colocasse nada, ou colocasse NA.rm igual a false, ele não ia ignorar esses NAs. Então, a minha resposta seria NA. Ele fala assim, olha, eu não consigo fazer a soma porque está faltando valor aí. Então, eu não consigo somar. Agora, se eu sei que tem NA ali, eu quero simplesmente que ele ignore isso, soma só os números, ignora os NAs. Aí eu tenho que mudar esse argumento, tenho que botar aqui, ó, NA.rm igual a true. Ah, entendi. Não, perfeito Entendeu? agora. Não, agora Isso, sim, entendi. entendeu? Isso vai acontecer também com a média, é a mesma coisa. Às vezes você quer calcular a média. Qual que é a função para a média? É min. Aí, se eu colocasse isso daqui, ó, e falasse para ele calcular a média, ele ia dar, ó, tem NA aí, não tem como calcular a média. Aí eu vou colocar NA.rm igual a true. Ah, tá, agora eu consigo. Agora eu estou ignorando aqueles NAs ali, eu consigo calcular a média, entendeu? É uma questão de você entender bem o que que aquela função faz, quais são os argumentos que você precisa colocar naquela função para ela funcionar. Então, às vezes tem argumentos que são opcionais. Eu estou falando isso por quê? Às vezes você pega um script de uma pessoa e ela não coloca esse argumento aqui. Por quê? Ela está usando o default. Ela está usando o padrão da função. Mas aí, deu diferente, eu quero um outro resultado. Tá, às vezes eu só mudando um argumento eu já consigo consertar alguma coisa. Não, entendi, deu para entender bem agora. E já que você rodou aí o seu script no console, deixa eu fazer uma outra pergunta que veio por curiosidade, que eu realmente não sei. Antes do resultado, ali no console, lá embaixo, tem um número 1 entre colchete ali. Eu queria saber o que isso indica. É o primeiro resultado. É só isso. Ah, tá. É que quando você Se ele tivesse- somou Se ele várias. tivesse várias linhas ali, ele ia colocar vários numerozinhos. Ah, tá. Não, é que mais pra cima, quando você somou, eu vi que apareceu um 1 e daí, tipo, embaixo apareceu 23. Também, quando você somou vários números lá do. Quando você executou, desculpa, uma linha de 10 a 35. Tá, Isso, uma deixa eu ver aqui. sequência. Quando você pediu para rodar a sequência. Ó, é 1 e 21. Ele apareceu ali embaixo. E Tá, legal. daí. Então, o que significa isso? Ó, esse daqui é o primeiro número. Aí, esse daqui é o 21º número, o 30. Entendeu? Entendi. Agora ficou Ele... claro. Desculpa se a dúvida é meio bem básica, é porque eu não sabia mesmo e fiquei Não, curioso. gente, pode perguntar, assim, essas coisinhas pode parecer básica, mas é super importante a gente tentar entender essas coisas, porque é o que eu falei. Quando a gente está começando a usar,
são coisinhas pequenas que atrapalham, que às vezes dá um erro e a gente não sabe, fica um tempão lá tentando descobrir o que aconteceu. Então pode perguntar, não fica com medo não. Obrigado, viu? Agradeço, Catarina. Tá. Eu só vou mostrar uma outra coisa também aqui, ó. Eu falei muito rapidamente para vocês sobre data frame. A gente tem como criar um data frame. Eu vou criar aqui para vocês verem. Vou utilizar aqui eu já tinha criado aqui um objeto mês e vou utilizar aqui com esse objeto A. Vou criar um data frame com esses dois objetos que eu já tinha criado, usando essa função aqui, ó, data frame. E eu quero criar uma tabelinha com esses dois argumentos, esses dois objetos. E eu vou salvar esse data frame aqui como, sei lá, data 1. E aí, ó, vocês vão ver aqui que aparece data 1, ele tem 6 observações e 2 variáveis, que eram aquelas que eu já tinha criado, lembra? Mês e A. E aqui, ó, se vocês apertarem nessa setinha aqui, ele vai dar uma descrição dessas variáveis. Então, ó, mês é uma variável categórica, um caractere, e aí vai aparecer os primeiros valores daquela variável. Já A é uma variável numérica, vai aparecer os primeiros valores daquela variável. E aí, se eu clicar aqui, como eu já tinha feito, ele abre a tabelinha aqui para vocês verem. Mais alguma dúvida, gente? São muitas coisas, né? Então, assim, eu tentei mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que a gente usa muito e que podem ser úteis para vocês aí depois escreverem coisas mais complexas. Né? A gente não fez muita coisa hoje, né? Basicamente, a gente importou uma tabela para o R. Né? A gente não fez muitas análises, nem muita coisa, mas eu acho que essas pequenas coisinhas são essenciais no longo prazo, né? Quando você vai escrever uma análise mais avançada. Caterine, mais uma outra dúvida aqui. Pode Dá para falar. eu plotar essa tabela aí no R? Fazer um plot? Eu não sei. Dá. Como... Vou fazer um exemplo rápido aqui para vocês, ó, que eu tinha um script já. E vou rodar para vocês verem o que acontece. Só para vocês verem que dá para fazer assim, coisas mais complicadas do que a gente fez, mais avançadas do que a gente fez hoje. Ó. Super rápido, tá vendo? Claro que o meu script já estava pronto. Eu utilizei aqui um banco de dados que já está salvo no R, que é esse MDCAS. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais dele, eu sugiro para vocês verem no help. E aí eu falei para ele plotar, utilizando essa função aqui de ggplot, duas variáveis desse banco de dados. E aí ele me gerou aqui um scatterplot. Mas aí você queria plotar dessa tabelinha aqui, o que você queria? Fala aí. Então, na verdade, eu fiquei curioso em plotar a outra tabela que você tinha importado aí para o R, naquele projeto que você tinha criado lá de aula 1, e se dá a visualização dessa tabela no R seria aí no quadrante de dados, ou dá para eu jogar ela no quadrante de plot ali embaixo? Nessa daqui? Isso. Então, quando a gente clica clica aqui em cima, ela abre automaticamente aqui, né, nessa tabelinha aqui. Legal. Aí eu acho que tem como você, ó, show in new window, tem essa opção aqui. Se você clicar aqui, você pode abrir ela maior um pouco. Em uma outra janela. Ah, tá. Ah, entendi. Eu não sei se eu tinha feito isso na explicação, mas eu não peguei aí como que você tinha aberto a tabela, mas era isso mesmo que eu queria visualizar mesmo. Isso, ó, aqui nessa setinha azul aqui, você vê o que está aqui dentro, né? Você vai ver as variáveis, essas 25 variáveis que estão aqui, o que é? Se é caractere, se é número, o que é? Ele vai te dar um resumão aqui do que está dentro dessa tabela. Agora, para você abrir de fato a tabela, você está vendo quando eu passo aqui em cima, ó, ele dá essa mãozinha aqui. É só clicar aqui em cima. Aí ele já aparece numa nova janela aqui. Perfeito, obrigado. Tá? Mas aí eu plotei esse gráfico aqui só para vocês verem que dá para fazer, né, coisas mais avançadas, né? Que a gente está falando coisas bem básicas.
mas com poucas linhas de código a gente já consegue fazer uma análise mais avançada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Pessoal? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, certinho. Eu também ia perguntar se mais alguém tem alguma dúvida. A gente, para finalizar. Mas acho que não. Tá, então deixa eu só falar mais uma coisinha só, rapidinho. Tá. Eu vou mandar essa apresentação para vocês por e-mail, e aí eu queria deixar um exercício, porque, assim, na minha opinião, só vocês ficarem ouvindo eu falar aqui o que a gente pode fazer no R, não é o suficiente para aprender de fato. Para aprender, você tem que botar a mão na massa, tem que ir testando, explorando o R. Então, como exercício para quarta-feira, eu vou pedir para quem ainda não tem instalado, instalar o RStudio no seu computador. Aí, se vocês quiserem mexer naquelas preferências que eu mostrei para vocês, né, que tem como vocês fazem para mexer nas preferências, na cor, né, na posição dos painéis e tudo mais. Vou pedir para vocês criarem um projeto, colocando lá o nome da pasta como mini curso Unifor, e criem um projeto nessa pasta. Crie um script, e aí vocês podem, nesse script, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, né, vai criando objetos, cria um data frame, enfim, cria sequências, explorem. Eu vou passar um script para vocês darem uma olhada com funções básicas, mas é legal vocês mesmos irem escrevendo, porque assim, quem já não tem esse costume, né, para ir explorando um pouco o R. E aí criar esses objetos. E eu vou pedir também para vocês instalarem esses pacotes aqui. É super rapidinho, é só vocês copiarem o que está escrito aqui, né? Colocar lá no script do R, dar um Ctrl Enter, aí vocês vão instalar esses pacotes que a gente vai provavelmente utilizar eles nas próximas aulas, tá? E aqui eu também coloquei algumas funções para vocês darem uma pesquisada no Help. Olharem para que servem essas funções, quais são os argumentos dessas funções. Uma coisa muito legal no Help aqui também, ó, é que para a maioria das funções, eles têm exemplos aqui embaixo. E aí vocês podem também, se quiserem, rodar, copiar esses scripts aqui e rodar e ver o que acontece para entender um pouco melhor essas funções. E eu coloquei aqui várias para vocês explorarem. Provavelmente a gente também vai utilizar essas funções na próxima aula. Eu vou passar para vocês também esse cheat sheet aqui, que é um resumão que o RStudio tem, né, sobre o RStudio mesmo. Se vocês entrarem nesse site aqui, que eu acho que eu tenho até tá aberto aqui no meu, tem vários desses resumões que o RStudio elabora, né, para vários pacotes, várias funções. Então, para quem está aprendendo, assim, até para quem já está mais avançado, igual eu, tem coisas nesse resumão aqui que nem eu sei, porque é bem completo. Então, assim, é bem legal para estudar. E aquele livro que eu falei para vocês é bem legal, o link está aqui na apresentação do PDF que eu vou passar para vocês, né, que é o Alpha Data Science. Esse livro aqui, só para vocês terem uma ideia, ele foi feito em R, né? Esse esqueminha aqui, né? Foi feito em R, num tipo de formato que a gente chama de R Markdown. Então é muito legal e o conteúdo do livro é muito maneiro também, para vocês quiserem dar uma olhada depois. E é isso. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar e-mail, né, para esse e-mail aqui que eu coloquei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí para baixar o R, enfim. Mas eu vou passar esses scripts para vocês darem uma brincada aí no R depois.